Boa noite, querido, boa noite, querida, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, uma alegria ter você conosco, seja muito bem-vindo a esse momento devocional que aos domingos do mês de janeiro nós teremos com o título Check-up, reavaliar para recomeçar. Então é uma alegria ter você aqui conosco. Quero aproveitar esse início, enquanto você chama aí o pai, a mãe, o avô, para sentar contigo na sala, para participar desse momento devocional. Eu quero desafiar você a se inscrever no canal da IAP Alvorada, já curtir e compartilhar com seus amigos, para que assim o Evangelho do Senhor seja comunicado a mais pessoas. E aí eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Salmo de número 63, a partir do versículo 1, nós iremos ler até o verso 4, Salmo de número 63, que nos diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário, e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Quero orar pela tua vida, para que nesta noite, neste momento, o Espírito Santo possa te visitar, o Espírito Santo possa falar ao seu coração, através das canções, através da palavra. Então feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, mais uma vez nos reunimos e estamos aos domingos do mês de janeiro, reunidos online para reavaliar alguns aspectos da nossa vida. Estamos reunidos, Senhor, para que possamos reavaliar aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos últimos meses, pois desejamos recomeçar esperançosos, desejamos olhar para Ti, que é a nossa força e a nossa segurança. Por isso, nesta noite, eu peço a Ti, Senhor, visita cada coração, visita cada pessoa que nos acompanha, que participa, Senhor, desse devocional, que participa deste culto de maneira online, que o Teu Espírito Santo alcance cada um deles e que o Teu Evangelho venha falar poderosamente em nosso coração. Senhor, pedimos a Ti, fala conosco, ministra em nossas vidas, é o que pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Querido, querida, eu quero convidar você a cantar essas canções conosco. Nós nos renderemos ao Senhor neste momento, nós vamos declarar que a nossa vida é dEle, que nós dependemos dEle e que nós nos rendemos a Ele. Então adore o Senhor e logo após a palavra do Senhor será ministrada em nossas vidas. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu
teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Tão perto está, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim.
grande amor por mim. Imenso, profundo é o teu Grande amor por mim. o amor senti ao me achegar a ti. É tão profundo que Me surpreende quanto quanto amor. amor senti ao me achegar a ti. É tão profundo que Me surpreende. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom bendizer o nome do Senhor, porque Ele nos surpreende. Quando nós nos rendemos a Ele, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa vida. Por isso, seja bem-vindo, uma boa noite novamente, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nós estamos iniciando a nossa jornada nesse mês de janeiro aos domingos, de maneira online. Devido a toda essa pandemia, devido às restrições que estamos tendo, ao aumento de casos, por isso esse cenário sempre nos surpreende, sempre causa expectativa ao nosso coração, mas uma coisa temos certeza, nós estamos caminhando em direção aos céus, estamos caminhando em direção ao Senhor, e isso é que precisa alegrar e motivar o nosso coração. Durante os domingos, nós iremos fazer essa devocional, na qual nós vamos fazer uma reavaliação de tudo que nos aconteceu até esse momento, para que a gente consiga continuar trilhando e experimentando novos recomeços. Recomeçar é importante, até porque nós vivemos um ano difícil. 2020, para a maioria que vive esse tempo, talvez seja o pior ano da vida da maioria das pessoas. A pandemia intensificou os conflitos na igreja, intensificou os conflitos no trabalho, intensificou os conflitos na família. A pandemia também tensionou assuntos que deveriam ser tranquilos na nossa sociedade, em nosso meio, mas esses assuntos foram polemizados, esses assuntos foram tensionados. E como se não bastasse toda essa pandemia, vimos durante o ano de 2020 vários desastres que aconteceram mundo afora. O pastor Ricardo Agreste, fazendo uma avaliação desse período, ele diz que basicamente nós temos dois grupos de pessoas. Um grupo que não aguenta mais. Um grupo que não aguenta mais ouvir falar de pandemia, um grupo que não assiste mais aos noticiários, um grupo que ele se afastou completamente das mídias, do noticiário e agem como se tudo fosse mudar e passar no simples passe de mágica. No entanto, existe um outro grupo de pessoas que vive enroscadas em tudo o que aconteceu em 2020. Tem gente que vive aprisionada nos debates políticos que se intensificaram, aprisionadas nas polarizações, presos nas tensões econômicas, gente que está preso nas questões emocionais geradas por essa pandemia que ainda estamos enfrentando.
Tem gente preso à amargura e ressentimento, porque de alguma forma foram decepcionados durante esse período, por algum familiar, por algum político, por alguém no trabalho, e até mesmo no ambiente da fé, da comunidade, da família cristã, até mesmo no ambiente eclesiológico foram decepcionadas. Talvez o pastor a decepcionou, talvez um líder a decepcionou. E aí a pergunta é: e nós, como discípulos de Jesus, como devemos agir? Em qual grupo nós devemos participar? Queridos, inevitavelmente fomos atingidos, fomos impactados. Nós fomos mudados por essa pandemia, que, como eu já disse, ainda não acabou, mas ela já deixa marcas permanentes. Ela já nos impactou, ela já nos atingiu. Apesar do nosso cansaço, apesar da gente ter saudade de um velho normal, de abraçar, das amizades, das saídas, de tudo que a gente tinha de relacionamento um com o outro, apesar de tudo isso, nós estamos cansados de viver no isolamento, nós estamos cansados de viver lidando com a incerteza do futuro, de viver lidando com se abre comércio, fecha comércio, se temos culto ou se não temos culto presencial. Isso vai gerando um estresse emocional. Tivemos ao longo de 2020 percas terríveis. Perdemos pessoas queridas, perdemos gente que importava para cada um de nós. Por outro lado, apesar de todo esse cenário caótico, de todo esse cenário sombrio, cinzento, nós temos a convicção de que o Senhor da história continua com a caneta na sua mão. E a palavra de Deus nos mostra qual será o final da história. E ao saber qual será o final da história, isso nos traz alegria, isso nos traz esperança de que o nosso Deus não nos abandonou. Alguns acham que a humanidade sairá melhor dessa pandemia. O filósofo Luiz Pondé, ele defende a tese, ao observar os piores cenários, os piores momentos da história humana, ele defende a tese de que as pessoas não vão melhorar naturalmente após a pandemia, porque ao olhar ao longo da história, as pessoas não mudaram para melhor naturalmente depois das grandes guerras, depois de outras pandemias que tiveram. Muito pelo contrário, o ser humano, em alguns aspectos, tem a tendência de ficar pior. A Bíblia nos mostra que quanto mais longe de Deus, quanto mais afastados do Senhor, piores nós seremos. Quanto mais o pecado nos domina, mais nós vamos desejar satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Diante disso, é a proposta desses domingos. Nós vamos, a cada domingo de janeiro, nós vamos ter nesse espaço devocional, onde eu convido você a reunir a sua família, para a gente fazer um check-up onde nós vamos fazer a cada dia uma reavaliação de alguns aspectos da nossa vida como discípulos de Jesus, a fim de recomeçarmos a nossa jornada com Deus. Ou seja, deixa eu dizer para você, nós estamos fechados para balanço. Nós vamos avaliar as nossas intenções, nós vamos avaliar aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos últimos meses, para que 2021 nós possamos, de repente, deixar algumas coisas para trás, mudar algumas atitudes, focar a nossa esperança e a nossa fé naquilo que a palavra de Deus diz para cada um de nós. E a primeira reavaliação e análise que queremos fazer contigo e com a tua família é o seguinte:
após 2020, como se encontra a sua relação com Deus? Quando eu olho lá para o início de 2020, precisamente o mês de março, quando os comércios começaram a fechar, quando a igreja teve que fechar as suas reuniões presenciais, é interessante observar as reações das pessoas nesse período. Tiveram pessoas que na pandemia tomaram a decisão de seguir e servir a Jesus e mudaram a sua vida. Teve pessoas que nós recebemos aqui na família Alvorada, após participarem de reuniões online, dos nossos cultos online, e decidiram voltar para a presença de Jesus. Teve pessoas que durante esse período entregaram a sua vida para Jesus e mudaram de fato a sua vida. No entanto, alguns fenômenos me chamam a atenção. Pessoas que lá no mês de março reclamavam do fechamento das igrejas, mesmo estando há vários meses sem frequentar um culto público. E quando algumas reuniões, alguns encontros nossos retornaram, essas pessoas que nas redes sociais reclamavam da ausência dos cultos, mesmo sem ter participado nos últimos meses de algum dos cultos, eles também não vieram congregar. Eram pessoas que murmuravam e reclamavam das igrejas com as portas fechadas nas redes sociais. Mas foi importante ver que o Espírito Santo continuou cuidando da igreja. O Espírito Santo continuou cuidando da minha vida e da tua vida nesse período. A ponto das portas do templo estarem fechadas, mas a igreja continuou em missão. A igreja continuou servindo ao Senhor. Pessoas que tinham uma fé triunfalista, uma fé positivista, que viviam a fé cristã com princípios rasos e muitas vezes antibíblicos, com a intensificação da pandemia, com tudo o que aconteceram, eles se dispersaram, eles se desesperaram com o aparente abandono de Deus e abandonaram a sua fé. Uma pesquisa do Instituto Barna revela que 1 a cada 3 cristãos, vou repetir, 1 a cada 3 cristãos abandonaram, deixaram as suas igrejas durante esse período. Mas pastor, por que você está falando de relacionamento com Deus e você está argumentando a respeito da igreja? Porque não é possível, querido, nós nutrirmos um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com Deus, longe da comunhão do corpo de Cristo que é a igreja. Não é possível estabelecermos um relacionamento saudável e maduro com Deus e aprofundar esse relacionamento com Ele longe da comunhão da igreja. Entenda bem, eu não estou falando apenas em sair da sua casa e participar de um culto. Eu estou falando de um senso de pertencimento, ser parte de uma família espiritual, de servir uma igreja local, de servir a sua comunidade de fé. Por outro lado, alguns entraram em desespero, porque a sua vida de oração, a sua leitura bíblica, se resumia em um culto nos fins de semana. O culto é importante, e num outro momento a gente trata sobre a importância do culto. O culto é importante na vida do cristão, mas não deve ser o seu único contato semanal com Deus. Não deve ser a única oportunidade na sua rotina da semana, na qual você tem a oportunidade de orar e falar com Deus, na qual você tem a oportunidade de ter o Evangelho, as Escrituras falando ao seu coração. E isso
não depende de outra pessoa. Isso depende de você. Isso depende da tua vontade. Isso depende da tua determinação, mesmo quando a tua vontade falha e você decide em ter comunhão, em ter relacionamento com Deus. Por isso eu quero desafiar você, preste bem atenção, eu quero desafiar você a separar um tempo, durante os próximos meses, na sua rotina semanal, quem sabe rotina diária, separar um tempo para orar, separar um tempo para ler as Escrituras. Quem sabe você agendar durante o ano alguns jejuns, para que você possa compreender melhor qual é a vontade de Deus para a tua vida. Talvez você possa estabelecer um propósito de estudar mais a lição bíblica e aprofundar nas Sagradas Escrituras. O nosso relacionamento com Deus é importante, porque Ele é a base. O nosso relacionamento com Deus é a base que nos sustentará em tempos difíceis. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, ou ligar a sua Bíblia aí no seu aplicativo, lá no profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. O profeta Abacuque, ao questionar Deus sobre toda uma questão que estava acontecendo com o povo de Deus, uma grande violência, uma situação terrível, ele questiona Deus, e Deus responde para ele tudo o que iria acontecer. E quando o profeta Abacuque, ele ouve de Deus o que iria acontecer, ele relata que no íntimo dele ele estremeceu, que os lábios dele tremeram, que os ossos dele desfaleceu e as pernas começaram a ficar bambas. Talvez durante 2020 teve momentos que sua boca secou, seu coração acelerou. Talvez existiu momentos em que a dor da perca tomou conta do teu ser. Existiram momentos talvez que faltou esperança e você não sabia o que fazer. Mas essa narrativa bíblica nos mostra que quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente busca um relacionamento com Deus, e foi isso que o profeta Abacuque fez, diante de todo aquele cenário caótico em que ele e a nação estava vivendo, a alternativa dele foi ir ao Senhor nosso Deus. E quando ele chegou ao Senhor, ele ouviu que a situação iria piorar, que o cenário ficaria pior. Mas perceba, ainda no versículo 16, tranquilo esperarei o dia da desgraça. Vou repetir para você, finalzinho aí, do versículo 16, tranquilo esperarei o dia da desgraça. Como é que pode isso? Alguém acaba de receber a notícia de coisas desastrosas iriam acontecer, e ele diz que tranquilo, ele vai esperar que todas essas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque o profeta Abacuque tinha relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor, o relacionamento dele não era raso, e diante da dor, e diante do sofrimento, e diante da perca, ele se volta para Deus. Agora, perceba o versículo 17, talvez você já conheça, mas deixa ele falar novamente ao seu coração. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Deixa eu parafrasear Abacuque. Mesmo que a vacina não chegue, mesmo que a pandemia continue, mesmo que o desemprego aumente, mesmo que falte alimento na minha mesa, mesmo que eu seja cometido por essa enfermidade terrível, mesmo que a gente não tenha mais a mesma comunhão durante o próximo ano, mesmo que falte coisas essenciais para a nossa vida, é isso que o profeta Abacuque está dizendo, e ele diz, mesmo que falte tudo isso, perceba o verso 18, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Querido, a minha e a tua alegria, a nossa felicidade, a nossa exultação a Deus, é a base da nossa alegria, da nossa felicidade. Nós só seremos felizes se Deus estiver na nossa vida. Nós só passaremos por essa crise e nos tornaremos melhores quando intencionalmente avaliarmos tudo que está nos acontecendo, se Deus estiver na caminhada ao nosso lado. Se eu e você optarmos por nos distanciarmos de Deus, se eu e você optarmos por abrir mão da leitura bíblica, abrir mão da nossa devocional e da nossa oração, abrir mão da comunhão com a igreja, ainda que de maneira virtual, se nós abrirmos mão de servir a nossa igreja nos seus mais variados dons e ministérios, se eu e você optarmos por nos distanciarmos do Senhor, não se iluda, nada mais trará alegria ao seu coração. A nossa alegria está no Deus da nossa salvação. A minha e a sua alegria está no Senhor. Eu sei, 2020 foi difícil, 2020 é um ano cinzento, 2020 é um ano que deixou marcas terríveis, mas a minha e a tua alegria não depende da vacina chegar. A minha e a tua alegria não depende de um candidato político. A minha e a tua alegria não depende das portas do templo estar aberto ou não. A minha e a tua alegria dependem única e exclusivamente do Deus da nossa salvação, do Deus que nos resgatou das trevas, do Deus que te trouxe para a luz gloriosa do Evangelho. Então, meu irmão, preste bastante atenção nisso. A base da nossa alegria, da nossa esperança é o Senhor. Nós vivemos a tensão nesses dias de quem é a favor da vacina e quem é contra a vacina. Nós vivemos a tensão de grupos partidários diferentes. Mas a nossa alegria e a nossa esperança não estão nessas coisas. A nossa alegria, a nossa esperança não está na imunização apenas. A nossa alegria está no Senhor nosso Deus. Quando pertencemos ao Senhor, somos completamente felizes no Senhor, ainda que não floresça a figueira, ainda que não haja trabalho, ainda que aumente a violência, ainda que o racismo aumente, ainda que a perversidade humana aumente, ainda que crianças sejam mortas no ventre, a nossa alegria está no Senhor nosso Deus. A nossa alegria está naquele que pagou o preço pela minha e pela tua vida. E mais, o versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Você está cansado? Você está desanimado? Está lhe faltando forças? O Senhor é a nossa força. É o Senhor que vai te fortalecer. É o Senhor que vai trazer um novo ânimo para a tua vida.
Então, querido, não faça parte desse entre os 3 que estão abandonando a comunidade cristã. Se aproxime ainda mais do Senhor. Está doendo, está em luto? Volte para o Senhor. Está sofrendo? Volte-se para o Senhor. Porque o Senhor completará a nossa alegria. O Senhor trará esperança ao nosso coração. Mesmo que a terra do nosso coração esteja seca, é no Senhor que ela florescerá. Eu quero convidar você neste momento a cantar essa canção com a gente. E logo após eu quero orar e interceder pela tua vida. Enquanto a gente canta essa canção, na qual nós declaramos para Deus: quem dizes que eu sou? Que nós possamos compreender que nós somos perdoados. Que nós possamos compreender que somos salvos no Senhor. E aí então, a bênção do Senhor será sobre as nossas vidas. Então, cante conosco essa canção e daqui a pouco eu quero orar por você. Enquanto você canta, peça ao Espírito Santo para renovar a tua alegria. Peça ao Espírito Santo para restaurar as tuas forças nesta hora. Louvemos ao Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho Nós somos teus filhos, de Jesus. Deus, Obrigado, sim, Senhor, por nos eu adotar. sou.
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou. Seu amor por mim me torna livre. É por isso que o salmo que lemos no início dessa devocional, e eu gostaria de repeti-lo com você para a gente orar junto, diz, o salmista Davi declarando: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Se você puder, fique em pé aí. Eu quero louvar a Deus com você neste momento. Feche os teus olhos, ore aí, glorifique o nome de Deus aí na sua casa, exalte o nome do Senhor, que os teus lábios possam exaltar e glorificar, porque nós não dependemos de nada exterior, a nossa alegria está no Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o teu evangelho, Senhor, é magnífico. Nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, e o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos trouxe para a tua presença. E às vezes o nosso coração se desespera, e às vezes o nosso coração, Senhor, fica sem rumo, mas ó Deus amado, neste instante, eu quero exaltar, eu quero bendizer, eu quero glorificar, eu quero levantar as minhas mãos, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas mesmo assim, Senhor, por vezes temos abandonado a comunhão da tua igreja, por vezes temos deixado de orar a ti, e temos nos afastado da leitura bíblica, da nossa devocional. Por isso, Senhor, eu peço a ti, que o teu Espírito Santo vá fortalecendo cada pessoa, vai fortalecendo cada membro da família Alvorada. Senhor, traz o anseio a este coração de viver aos teus pés, traz esse anseio, Senhor, de ter um relacionamento profundo, íntimo, sincero e real contigo, Senhor,
porque as lutas são grandes, os tempos são difíceis, ó Deus, e sem Ti nós estaremos perdidos. Por isso visita cada um dos Teus filhos, renova no Teu Espírito Santo. Senhor, batiza alguns aí nesta hora em casa, toca de maneira poderosa. Esse que está enfermo, promova cura, meu Deus, nesta hora. Senhor, eu peço a Tua bênção e a Tua presença em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Querido, querida, que a tua semana seja abençoada, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração. Já exercite essa semana, tire um tempo para orar, tire um tempo para ler a Bíblia. Na próxima sexta e no próximo sábado, os líderes aqui da igreja estarão em jejum. Mesmo você não sendo líder ordenado da igreja, se você sentir no coração de participar desse jejum, da liderança, participe, consagre a sua vida e tenha um relacionamento profundo com o Senhor, porque com certeza, mesmo diante da dor, nós seremos alegres, não por causa das circunstâncias, mas porque nós temos um Deus que nos resgatou, um Deus que nos salvou. Quero deixar a bênção pastoral aí no seu lar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um hoje e para todo sempre. Uma ótima semana, Deus abençoe. Se você quiser contribuir financeiramente com a igreja, ao final vai aparecer o QR Code aqui para você contribuir, faça a sua contribuição, ajude a sua comunidade a continuar servindo ao Senhor. Deus abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.